Bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje nós temos a presença de uma profissional incrível. Ela é pedagoga e psicanalista, tem uma vasta experiência no mundo da educação e ela é a Cris Duarte. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos e o tema de hoje aqui, a gente vai falar sobre pais ansiosos e crianças sem regras. Cris, você como mãe, como profissional da educação, atende pessoas, adultos, né? Eu gostaria que você trouxesse aqui como que está sendo essa dinâmica, né? De lidar com pais, porque como você é professora e psicanalista e mãe também, né? Eu não sou mãe e não sou professora, né? Eu queria que você trouxesse para a gente aí como que está sendo essa dinâmica, né? No seu ponto de vista educacional, ponto de vista como psicanalista também e ponto de vista como mãe também, né? Ajude-nos, né, com essa informação e conte tudo e não esconda nada da gente. Aline, eu tenho já 22 anos como magistranda, né? Dou aula, leciono sempre com Fundamental 1. Sou formada em Educação Física, mas optei por continuar com os pequenos, né? Uma área que eu gosto, sou alfabetizadora. E nesses 22 anos a gente vê muita coisa acontecendo. Como mãe de 2 e agora também com a minha enteada, então recebi uma enteada com 12 anos de idade, então tem mais um aqui. Então acho que tem bastante experiência, né? Como psicanalista, eu avalio bastante as crianças, me ajudou muito. O curso foi um dos motivos para eu fazer, foi exatamente essa vulnerabilidade das crianças, essa ansiedade em sala de aula e a minha ansiedade diante de tudo. Então eu fui buscar a psicanálise para entender um pouco de mim, para me auxiliar em sala de aula. E hoje, com certeza, lecionar ficou mais fácil, né? Então, acho que é uma junção de tudo. Sim. Acho que foi um bom produto no final, né? O magistério, né? Mais a psicanálise e o ofício de mãe, que eu acho que de todos, o ofício de mãe é que traz mais experiência. Além do magistério, eu acho que o de mãe é o que me trouxe mais experiência. Hoje eu vejo. A Mayara está aos 26 anos, já vai ser mamãe. O Henrique completou 14, a Estela vai completar 13. E dentro de casa você consegue ter ideia do que é dentro e fora da sala de aula. Porque na escola eu trabalho com os filhos de outras pessoas. E em casa eu tenho que trabalhar com os meus. Nossa, então, que desafio. Muita coisa eu aprendo com os meus e levo para a sala de aula. E às vezes eu aprendo na sala de aula e trago para os meus. Então, acho que essa balança ficou boa, exaustiva, mas boa. Cansativa, né? Muito. E me fala uma coisa, que nem a gente sabe que na pandemia agravou bastante o casos, né, de pessoas com crises de ansiedade, problemas de ansiedade. A gente se deparou assim com um momento bem complicado, como nunca a gente viu, né? E na educação, o que isso afetou? Tanto na questão dos professores... Não, dos professores a gente vai deixar para depois. Pais e crianças. E essa questão da criança sem regras, né? Eu entendo como, se você deixar livre-arbítrio da criança, ela vai fazer o que quer, né? O que quer, né? Então, eu gostaria de tentar entender melhor essa dinâmica. Ninguém estava preparado, né? Não. Então, assim, quando veio a pandemia... nós tínhamos uma ideia do que poderia ser, mas no Brasil ninguém nunca tinha passado por isso, pelo menos não na época em que nós vivemos, né? E aí, quando tudo começou a acontecer, a educação foi a primeira a ser atingida, né? Tudo foi atingido, mas eu penso que a educação demorou um pouco para perceber a gravidade do que ia acontecer, do que estava para vir. E em relação a estudar em casa, já é uma conduta que outros países têm, mas o Brasil não, né? O Brasil está muito atrasado em relação à educação em casa. E os pais despreparados. E nem é por culpa, não existe culpado, né? Existe ali um sistema em que nunca se pensou, né? O Estado já vinha pensando nesse modelo, porque eles já vinham começando com a central de mídia, gravações de aula, porque a ideia do Estado é caminhar, né, para isso, mas as prefeituras não. Então, quando veio
que os pais tiveram que se deparar com a ideia deles acompanharem os filhos, virou um caos. Foi a época do Google Meet, né? Que eram as ferramentas da internet. Então, veio o Google Meet, veio o Zoom. E os professores, muitos não sabiam usar. Eu lembro que, na época, foi engraçado, porque na escola que eu trabalhava, Você o era a pessoal única, acabou contando muito, né, com aquilo que eu já conhecia. Então, eu consegui muitas coisas porque eu já estava à frente. E hoje, quando eu olho para trás, tem amigos meus que sabem muito mais do que eu. Porque tiveram que ser autodidatas. Eles tiveram que correr atrás para dar conta. E, quanto professor, foi jogado no colo. Você precisa dar aula online. Tá, e como? Né? E pais, como? Tem pais que sequer sabiam mexer no notebook, não sabiam o que era um microfone, não tinham habilidade com esse tipo de situação e tiveram que se virar nos 30. Né? Então, mudou muito a educação. Eu que passei pelos dois momentos, eu consigo ver a diferença do que aconteceu, o antes, o durante e o depois. Né? E os pais estão muito angustiados, muito angustiados. Então, assim, as crianças em casa não tinham rotina. Então, você consegue ver a criança que já era rotineiro de estudar, chegava da escola, estudava, tinha um momento ali para sentar na mesa, não sentiu muito. Mas as crianças que não tinham rotina nenhuma, a família se desequilibrou, a criança sentiu. Foi um tropeço muito grande para que as coisas acontecessem. E dizer que não houve... hoje, a gente olha para trás e pensa que não houve problema, é tapar o sol com a peneira. É mentir para si mesmo. Teve muito problema. E ainda existe muitos problemas. Porque o que a gente agora está colhendo é fruto da pandemia. Né? Nós colhemos muitas aflições dos pais. Os pais estão aflitos pelo que os filhos perderam e talvez não recuperem tão cedo. A gente tem aí uma média de 10 anos para se recuperar o que aconteceu na pandemia. Né? Então, por mais que se tenha programas para recuperar, para puxar, parece que o mundo meio que esqueceu. É como eu sinto, tá? Eu, quanto professora, dá a impressão que o mundo esqueceu o que aconteceu. E que agora a gente tem que seguir e tem que dar conta de tudo que ficou falho. E isso causa não só na escola, quanto nos profissionais, nos pais e nas crianças, uma ansiedade. E aí, tudo que eu perdi? Então, eu tenho crianças que eu leciono no 4º ano, crianças que estavam no 2º ano, e que passaram por um 2º árduo, chegaram no 3º a nível de 2º, estão no 4º, e a gente está tendo que puxar, né, esse ensino, mas que a gente não pode atropelar. E as famílias, como é que elas fazem? Né? Então, não foi fácil. Não foi, não está sendo e não será. Nos próximos anos não será fácil, Aline. E como que os pais lidam com essas crianças? Os pais ansiosos acabam transferindo para a criança. Muito. Porque é pelo exemplo, né? Uhum, muito. E essas crianças sem regras? O que isso pode agravar, no caso? Agrava em tudo, né? Na sala de aula, em tudo. É que as regras, elas vêm de uma educação pré-escola, né? Vem antes da escola. Então, assim, a gente também se ilude achando que quando a criança chega na escola, ela vai ser corrigida e ela vai voltar para casa no novo envelope. Não é tarefa dos professores fazerem isso, né? Não é. Isso é responsabilidade dos pais. Dos pais. Então, assim, muitas coisas que acontecem hoje com as crianças em relação à disciplina são coisas que já advêm do lar. Quando a criança era pequena, quando ela estava na educação infantil, quando ela precisava saber o que é horário para isso, horário para aquilo, regras e disciplinas familiares, não escolares. E aí, quando veio a pandemia, foi jogado tudo em cima da família, porque a família era a única responsável pelo ensino dessa criança. Então, foi jogado em cima da família a responsabilidade de acompanhar essa criança e foi jogada a responsabilidade para o professor de dar conta de ensinar esta criança que está em casa com a responsabilidade desses pais. Entende como virou uma bola de neve? Então, hoje, muitas regras que as crianças quebram, alguns pais justificam que foi resultado da pandemia. E nem sempre. Nem sempre. Foi algo difícil? Com certeza. Ainda está sendo?
Difícil para todos, mas nem sempre. Então a criança ela começa a ter regras, né, a disciplina em casa com os pais desde bebê, né? Então assim, você consegue perceber crianças na sala em que tem a companhia das famílias, são acompanhadas de forma correta. E quando a gente fala de forma correta, Aline, cada lar tem o seu jeito de lidar com seu filho, com a sua criança. Mas existe um mínimo para se chegar numa escola e conseguir uma convivência e um rendimento que se espera da criança. Então, o que é o mínimo? A criança ela precisa saber que ela tem a responsabilidade para a escola, de que é importante, o porquê que é importante, o que ela vai fazer ali na escola, o porquê que ela está ali todos os dias. Quando chega em casa, que se ela tiver tarefa de casa, precisa existir um momento para essa tarefa, precisa existir uma rotina, um canto higienizado para essa criança. Né? E a importância, qual que é a importância da professora ter enviado tarefas de casa? Qual que é a importância de você manter o seu material limpo, organizado, né? Porque criança, eu já fui criança. Criança é muito assim, a gente chega e joga a mochila. Qual que é a importância disso? Então, assim, na pandemia... Isso forma o caráter, né? O caráter. E na pandemia a gente percebe que muitos pais não tiveram essa paciência de explicar. Porque talvez também não tinham conhecimento de como fazer. Mas é assim, você tem que fazer, acabou. Senta ali no computador que agora é a sua aula. E acabou. Mas por quê? Eu não tenho aula, eu não gosto, eu não quero ficar aqui na frente de um computador. Por que eu tenho que ficar aqui na frente de um computador? Então, também faltou essa destreza de estar ali conversando com a criança, né? Não deu tempo do sistema preparar as crianças para isso. Simplesmente de um dia para a noite, bum, aula online. Você lembra disso? Lembro. Aula online. Lembro. A pandemia. Então, assim, as crianças, elas não tinham ideia da gravidade. E quando a criança ela não tem ideia da gravidade, ela não vê o porquê fazer. Então, muitas crianças choravam, não querendo participar da aula. Elas não queriam acordar cedo, porque era o horário de aula dela. Ela não queria acordar cedo. Se ela não vai para a escola, para que acordar cedo? Então, nós tivemos que resgatar mesmo crianças, de ligar para cada país. Né? Na minha escola, isso aconteceu, da gente ligar de um por um para saber o que estava acontecendo, se tinha problema com a internet, qual era o material. Nós fizemos pesquisa, nós fizemos um levantamento para saber qual era o instrumento que a criança podia estar utilizando, qual era o horário. Então, tinha famílias que tinham um celular para 5, 6 crianças. Nossa. Como é que você regula isso? É? Como que você administra esse horário? Então, tudo isso foi deixando as famílias muito ansiosas. As mães perdidas, os pais desesperados. Né? Tinha-se que colocar comida dentro de casa e, ao mesmo tempo, garantir a educação do seu filho. Como não causar uma ansiedade? Como não causar pânico? E a gente está falando da classe, da massa, né? Da massa. A gente não está falando da classe A e B, que tem, né? Enfim, tem muito mais recurso, condições, muito mais facilidade do que a massa. Se Exatamente. a gente pensasse na classe C e D, são pessoas que desprovidas, né? De recurso, Sim. Né? Recurso que eu falo, recurso que nem um celular para 5 pessoas. E aí, como que faz? Mas tem também o oposto. Também existiam crianças que tinham o tablet, o notebook, o computador, o celular. E mesmo assim não frequentavam como deveriam. Né? Outras tinham apenas um aparelho e participavam mais do que quem tinha mais de um. Então, é por isso que eu falo, é uma questão educacional do lar. Nem regras, sempre, né? Regras. Nem sempre do sistema. Muitas vezes do lar. Agora, o que esses pais, né? Falando do tema que a gente... Como é que esses pais chegam hoje na escola? Extremamente cobrativos e ansiosos. Porque tudo aquilo que eles não conseguiram dar conta... Eles transferem. Eles transferem para nós. É aquela angústia. Meu filho ainda não está lendo. Meu filho ainda não está escrevendo como deveria. A letra não está boa. Quando é que a caligrafia é muito bem executada e trabalhada? Né? Nos primeiros anos, primeiro, segundo, até o terceiro ano. Então, a criança chegou no terceiro ano, ela não tinha praticado o primeiro e o segundo por conta da pandemia. Então, ela chega assim com a caligrafia difícil, tendo que ser bem trabalhada, tendo que ser
movido Nossa, e todo é um processo tão trabalho. importante nessas primeiras fases. Porque é a formação do ser, né? Nossa, gente, eu valorizo tanto, assim, eu falo que a gente tem que agradecer muito aos nossos professores. E assim, é muito triste hoje no Brasil, porque o professor, o jogador de futebol ganha milhões e ele não forma ninguém. E o professor, ele forma. Então, se hoje você é formado, se você conseguiu completar, é graças aos seus professores. Eu valorizo muito. Você sabe verdade. disso, né? Sim, a gente já eu valorizo muito, muito. E hoje está acontecendo um efeito, eu não sei nem o nome direito. Tá acontecendo algo que, assim, é triste ver alunos batendo em professores, em mestres, em educadores, né? Então, assim, ou seja, aonde que isso vai chegar? Muito triste isso. A classe está doente, Aline. Isso, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Estamos adoecendo. Isso é fato, né? Você não precisa estudar muito para ver isso, né? É uma classe que vou falar por mim, tá? Eu tinha uma grande esperança que depois da pandemia o olhar social mudasse quanto ao professor. E não é o que aconteceu. Piorou, né? Não é o que aconteceu. Então, assim, é mais ou menos como se o professor ele fosse o super-herói, as super-heroínas, e elas tivessem que dar conta de uma massa enorme que foi degradada, que foi prejudicada e que agora a nossa obrigação é dar conta. Só que nós também não fomos formados por uma pandemia, ninguém foi. Exato. Somos seres humanos. Então, assim, tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, mas a responsabilidade, ela não pode estar só atribuída ao professor. Exato. E, infelizmente, a sociedade não compreendeu que a ausência do professor no mundo faz diferença. Claro. O professor físico, eu tô falando, porque a aula online, qualquer um pega lá um vídeo e assiste. Que maravilhosas as aulas online, não tiro o mérito de nenhum professor que fez de tudo na pandemia e ainda faz, porque tem canais maravilhosos que, inclusive, eu uso nas minhas aulas para me auxiliar também e auxiliar as crianças, mas que não é o suficiente, porque precisa desse contato. E esse contato, depois da pandemia, eu acreditava que fosse mudar muito. E não mudou. Então, a sociedade ainda vê o professor como alguém responsável, talvez único responsável, por salvar a sociedade. Não. E é um peso muito grande para o professor carregar. E aí o professor está ficando doente, ele fica ansioso, ele adquire burnout, né? Então, esse esgotamento físico, mental e emocional está acontecendo e muitas vezes não está sendo acolhido. Então, você vê, assim, vários profissionais, vários amigos de trabalho tirando licença médica. E aí você vai ver quase todos é ansiedade. Crise de ansiedade, burnout, pânico. Muita cobrança, né? Uma cobrança. Bastante. Sendo que parte dela é dos pais, a responsabilidade, né? Porque tudo começa dentro de casa. Precisa acontecer dentro de casa, inicialmente. Dentro de casa, exatamente. Precisa. Houve muitas falas também, né, Aline? Na pandemia, as crianças contam, porque elas realmente, elas contam, elas não têm filtro, né? São verdadeiras. Elas são verdadeiras. E elas voltam para a escola. Minha mãe falava que não aconteceu comigo, né? Tem umas falas soltas assim, as crianças vão contando, né? Que não eram meus alunos na época da pandemia, mas devem ter falado também. Minha mãe fala que você só inventa. Porque ela não é professora, ela não ganha para isso. A senhora que ganha. Devia a senhora dar aula, não ela. Já ouvi muito então, isso. online, a gente ouvia no fundo os pais criticando um professor para criança. Né? Isso foi muito grave, porque quando a criança ela tem esse olhar, estuda, ela tem um olhar de carinho pelo professor, é um afeto. Né? Então, isso, acredito, assim, muitas famílias pecaram em falar mal dos professores para suas crianças. Porque, Aline, a criança ela não vai para a escola porque ela dá importância para a escola. Ela nem sabe, ela não construiu a importância escolar ainda, ela não tem essa visão. Mas ela vai para a escola para agradar, em primeiro lugar, pai e mãe, porque ficam na torcida para o primeiro dia de aula. Exato. Meu filhinho vai pôr mochila nova, materialzinho novo. Então, a criança ela vai pelo pai e pela mãe. Depois, ela ganha afeto pelo professor, ela vai pelo professor. Né? Então, assim, por último, ela pensa no prazer dela. Ela só vai pensar no prazer dela quando a escola passa a ser um prazer na vida dela. Então, na pandemia, você dizer que a aula é uma porcaria,
que o professor fulano ou cicrano grava, faz vídeos e edita lindos e maravilhosos e o seu professor não faz nada? Porque o seu professor não sabe dar aula online, isso agravou muito a questão da saúde do professor e essa relação de família. Eu sou uma professora que eu admiro, defendo com unhas e dentes. Eu não acredito numa educação que não seja pautada na união da família e do professor. Escola e família precisam andar juntas. Então, assim, todos os meus alunos, as minhas famílias já sabem. A primeira fala que eu tenho na primeira reunião de pais é: se vocês vierem comigo, me entregarem seus filhos e me permitir devolvê-los com dignidade, no final do ano a gente conversa. Vocês terão orgulho das suas crianças. Mas não me traga eles e largue na minha mão. Porque a sua responsabilidade, eu te devolvo, é sua. Então, assim, eu tenho muito diálogo, eu amo sempre as minhas famílias, eu sempre estou conversando com os meus pais. A gente precisa ter essa comunicação. Tem que ser ida e volta. Né? E na pandemia isso foi muito prejudicado, esse diálogo. Foi muito prejudicado. Tudo online e digital, né? Ficou tudo frio, né? Ficou frio. Ficou frio, ficou uma coisa assim, né? E assim, dava tempo da mãe surtar do outro lado. A gente cansou de pegar mãe surtando do outro lado, chorando, porque não sabia o que fazer para ajudar seu filho. E aí, além de dar aula para as crianças, nós tínhamos que dar aula para os pais. Caramba, olha, mãezinha, pega o mouse, leva em tal lugar, clica ali. Porque não sabia. Porque não sabia. Caramba, vocês tiveram um duplo trabalho, né? Trabalho. Porque além da alfabetização, Sim. ainda tinha que dar instruções de como usar, de como usar. Gravar vídeo, compartilhar vídeo. E fazer os relatórios. Caramba. Porque a gente tinha que provar que estava dando aula. Né? Nós tínhamos que comprovar os horários. Então, nós tínhamos ali uma pressão muito grande. Muito. Que eu acredito que foi um dos maiores causadores de todos os transtornos que estão vindo agora. Né? Em especial, a síndrome a questão do transtorno da ansiedade. É o que está mais forte entre o professor. Na educação... com certeza. Você vê professor tremendo, você, nos corredores, você olha para o rosto do professor, tá tudo bem? E aí ele fala, não. Aí você percebe, no semblante, ele já quer chorar. Não são todos, mas assim, e 70%. E o que você fez para você não ter surtado? O que você fez? Olha, Aline, eu sei. Você sabe, sei, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse com outros, porque talvez a gente tenha aqui professores. Tenha. Olha, na época da pandemia eu levei um choque, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, eu sou ligada ao 400. E ficar trancada na minha casa, ainda ter que elaborar. Na época eu tinha um escritório, eu tinha privacidade, foi muito bom. Mas para mim me causou angústia. Então, hoje, olhando os vídeos, né, da época da pandemia, eu fui cuidar da minha saúde mental. Então, eu praticava atividades físicas em casa. Eu gosto muito de música, então eu colocava a música a fazer ginástica. Eu usei o YouTube a meu favor. Então, eu pegava as aulas de ginástica e fazia ginásticas, tirava foto, compartilhava com as crianças, compartilhava com os meus amigos, com a rede, né, que eu tenho ali de comunicação. E isso me ajudou muito, muito. Eu e meu marido, a gente sempre fez trilha, então trilha foi algo que inicialmente não foi proibida, depois foi, né? Mas inicialmente não foi proibido, então íamos os dois, às vezes com as crianças, fazer algumas trilhas. Sou muito apegada à natureza, né? Eu sou uma pessoa muito realizada, então eu ia para parques, enquanto estavam abertos, depois também fecharam, e isso me ajudou, muito, muito mesmo. Porque ficar reclamando não ia adiantar. E a parte do artesanato? Que é outra... Isso é uma coisa assim que... Te ajudava também, né? Muito, muito. Eu sou artesã desde os 9 anos de idade, então. Né? Então, assim, pintar, recortar, elaborar, tudo isso me ajudou. Eu trabalho um período só. Então, eu optei por trabalhar um período só, numa época em que eu nem poderia. Então, eu me recordo quando eu exonerei, né, uma outra prefeitura, eu fazia parte de 2, eu exonerei exatamente porque eu acumulei muitas tarefas e eu comecei a desenvolver o transtorno de ansiedade e transtorno do cérebro acelerado. E com isso eu percebi que eu estava ficando doente. E aí eu optei
viver com menos e viver mais. Então, não foi uma escolha fácil, que é uma escolha que a maioria dos professores sonham em fazer e acabam não fazendo. Mas hoje eu não me arrependo nem um pouco. Quando me perguntam se quer trabalhar 2 períodos, porque tem oferta, né? Porque falta muito professor. Cris, você quer dobrar, que a gente chama de dobrar horário. Você quer dobrar? Ó, tem 1 mês de licença, você não quer pegar? Não. Eu não quero pegar, eu escolho não pegar. Né? Às vezes tá até né? pela minha saúde. Às vezes as contas tá justa e aí você fala, puxa, eu até esse dinheiro dar uma tentada assim, né? Mas aí quando eu lembro de como eu fiquei, eu falo não, eu prefiro fechar as portas do gasto do que ficar louca, né, trabalhando os 2 períodos. Então assim, não é fácil, Aline, mas o artesanato me salva em quase todas as situações. Eu vou mesmo, eu mergulho ali, eu dou uma distraída. Eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo artesanato, pela educação. Gosto, embora falar para você, eu sempre tentei não ficar só na educação. Não é uma coisa, né? Quem me conhece sabe, eu tô sempre tentando coisas novas, porque eu acho que o professor, gente, ele não precisa ser só professor. Nós não nascemos professores. Nós nos formamos, optamos por ser professores, mas a gente não precisa ser só professor. E o professor, ele tem um defeito. Depois que ele se torna professor, ele vive só isso. Na minha opinião, ele não consegue enxergar outra forma de viver a não ser sendo professor. E aí é onde entra o sofrimento. Porque quando você não se acha capaz de ser outra coisa, e aí? Você sofre. Se aquilo não tá bom, você não tem uma segunda opção. Então, eu nunca me permiti ser só professora. Por isso que eu procurei também a psicanálise, para entender isso. Porque chegou uma época em que eu sofria por não querer ficar no magistério sofrendo todas as demandas e, ao mesmo tempo, falei, eu sei fazer tanta coisa, mas o que eu vou fazer? Né? E é assim, é um processo. Você vai entendendo aos pouquinhos. Você nunca entende de uma vez. Mas uma coisa que hoje eu entendo, eu não sou professora. Eu estou professora. Sim. Eu não sou minha carreira. Eu tenho uma carreira. Exato. É diferente. E é difícil as pessoas compreenderem isso. Porque, às vezes, eu passo, assim, por julgamento. Nossa, mas você é professora e fala isso? Nossa, mas você é professora e faz isso? Você é a Cris, né? Você é a Cris. O resto é tudo momentâneo, né? E em relação às famílias, você passa por isso. Né? Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo tomando cuidado com o que vai falar, com o que vai fazer, aonde vai, com as fotos que vai tirar. E isso é massivo também. Isso é muito prejudicial para a mente do professor. Se o professor tira uma bonada, que é uma folga, né? A sociedade acha que é uma folga, mas é um pagamento do sistema, porque nós trabalhamos dias a mais, recebemos por 30, trabalhamos por 31, e a gente tem essas 6 abonadas. Você tira uma abonada e você vai com sua família para a praia. E você tira uma foto, viu? Aquele professor faltou para ir para a praia. Mas ele é uma pessoa como outra qualquer. E outra coisa, e o tanto, né, que vocês se dedicam, né? Porque vocês têm um trabalho na sala de aula, só que vocês têm um trabalho fora de aula. Muito. Né? Muito. E é isso que as pessoas não têm. Né? Porque relatório, fazer avaliação, correção de prova, é tudo fora de aula. Exatamente. Né? A gente trabalha, no meu caso, né, na minha rede, a gente trabalha por 30 horas semanais. Mas isso é contado pode por fora? 60. Mas isso não? Tem os horários que eles pagam, né? Que fala que é os horários em casa, trabalho em casa, que não dá. Não adianta. Não existe mais, ser humano né? que consiga. É muito mais. É muito mais. E aí fica massivo. Que é o erro, né, na verdade, né, do sistema. Qual é o profissional que você conhece? Vamos pensar num pedreiro. Uhum. O pedreiro não que ele costuma levar, né? Quando ele de uso particular, mas ele trabalha para uma empresa. Ele não vai levar a enxada, a pá, o cimento, a pedra. Ele chega na empresa, ele utiliza o material da empresa. Exato. E aí ele faz o trabalho dele e larga. Não estou falando do autônomo. O autônomo é outra coisa, mas quem trabalha para uma empresa. Para uma empresa, né? E o professor? Não. O professor leva para casa. O professor tem que comprar a sua própria caneta, seu lápis, sua borracha, sua cola quente, sua pistola de cola quente,
a Susufit, muitas vezes. Já está errado isso, né? Já está Já errado. tá errado. Mas é um sistema que já funciona há muito tempo. E aí, quando a gente passa isso para frente, parece que a gente está cometendo um crime em falar o que realmente é. É isso e acabou. Muitas vezes a gente faz muito além do que deveria para poder sanar algo que não é nosso, não é uma responsabilidade só nossa. Porque a gente tem um olhar para o aluno. Para o aluno. Porque se a gente tivesse um olhar para o sistema, nós cruzaríamos os braços. Não vou fazer, acabou. Não, a gente olha pelo aluno. Aquele aluno está precisando de algo e às vezes não chegou na escola aquele material e eu posso improvisar. Então eu vou lá e improviso, mas aí eu gasto do meu bolso para fazer esse improviso. E isso a sociedade não vê. Então. Isso muitas vezes o sistema não vê. E eu não estou aqui falando, né, crítica contra o sistema, nem nada, porque é muito grande isso, né? Quem sou eu para ficar falando de um sistema tão gigantesco que já se tornou algo já tá tão intrínseco. Mas eu vejo pelo lado social, o lado das famílias. As famílias precisam acordar. Aline, o único caminho hoje que divide, né? Ali, uma estrada que divide entre aquele que vai ter uma vida saudável e aquele que vai ter uma vida não saudável é o estudo. Porque conhecimento ninguém tira de você. Verdade. E eu ouço pessoas, mães e pais, falando para o filho, né? Se você não estudar, você não vai ser nada. A gente ouve. E muitas pessoas criticam essa fala. Talvez a forma com que esteja sendo dita é que está errado. Mas, gente, quem somos nós sem conhecimento? É verdade. Nada. É a ignorância. A ignorância é a pior doença que mata. Exatamente. Que adoece. E as crianças, elas não têm essa maturidade de saber. Porque você fala assim para a criança, o que você vai ser quando você crescer? Ele te responde, grande. É isso, ele vai ser grande. Tá, mas que profissão você quer ter? Gente, uma criança de 7 anos de idade. Ele ainda está sonhando com o carro de bombeiro, com a ambulância. Exato, a São boneca, sonhos. né? A boneca ali. Então, aos poucos, os pais têm que ir conduzindo. Construindo, né? Construindo. Independente do que você escolher no seu futuro, comece a plantar agora. E o que é o plantar agora? É ir para a escola, é ouvir direitinho o que a professora está explicando, é aprender, é ensinar, porque a criança ela não só aprende, ela aprende e ensina. Então, comece a ter esse diálogo com a sua criança. É em casa que isso acontece, não é na escola. Os pais demoram a entender isso. Eles deixam para as crianças aprenderem quando já estão na escola. O papel da escola. Isso tem que ser ensinado para a criança lá desde os 3 aninhos de idade. Quando ela começa a brincar de pôr a mochilinha nas costas. Quando o pai começa a induzir que vai comprar o materialzinho novo. Né? Tem criança que chega na escola que com 4 anos, que eles são matriculados com 4 no infantil, que é o G4, né? O grupo de 4 anos e o G5, o grupo de 5 anos. Então, os pais, eles tiram da creche aos 3 anos, aos 4, e vai para o G4. Quando essas crianças chegam na escola, tem crianças que chegam lá extremamente preparadas, já estão prontíssimas, porque desejavam ir para a escola, porque essa família fez um trabalho que antecedeu. E tem crianças que parece que viram um monstro, sabe os monstros S.A.? Parece que abriu a porta e eles viram um monstro. Porque eles não sabem o que é um professor, o que é um pátio, o que é uma merenda. Eles têm medo da mãe e do pai não buscar eles nunca mais. Eles não têm essa confiança de que o pai e a mãe só vai deixar ele lá para estudar, porque vai ser bom, e volta para pegá-lo. Então, esse cuidado, a sociedade se perdeu. E aí a gente, às vezes, critica a educação dos nossos pais, não é assim? Eu não quero dar para o meu filho o que meu pai deu para mim. Eu não quero educar o meu filho como meu pai me educou. Mas na ausência dessa educação dos seus pais, você não sabe o que fazer, você não está fazendo nada. E aí? Então, não está conseguindo fazer nem o mínimo que, aos seus olhos, foi errado do pai. Você não está fazendo nem o errado e nem o certo, porque você não sabe qual é. Você para julgar a educação dos seus pais e não constrói a sua. Né? Então, hoje os meus filhos falam, a Maiara fala, né? A minha mais velha. Ela agora está gravidinha, 4 meses, né? Vai completar 5, e ela fala assim, mãe, se eu for metade da mãe que a senhora foi para mim, eu serei realizada com meu filho.
Porque não é, mas Cris, você é professora. Não, gente. Eu tive um pai muito rígido. Eu tive uma mãe muito rígida. A minha mãe não é alfabetizada. O meu pai é semi-alfabetizado. E eles nunca abriram mão de nos levar para a escola. Estando chuva, estando sol. Podia cair canivete. Na escola nós tínhamos que estar. E a fala do meu pai sempre foi: se você não quer repetir a mesma vida que eu e a sua mãe, você precisa estudar. E eu não queria repetir. Nós tínhamos uma vida abaixo da miséria. Era uma vida muito, muito pobre. Né? Eu saí de um berço onde o pai e a mãe são da favela de São Miguel, né? Nos criou ali difícil, com muita dificuldade, uma casinha muito pobre, depois caseiro de uma chácara. Né? Diversas vezes nós não tínhamos nem um lugar para sentar, para estudar. A mãe afastava, todas as coisas estavam na mesa. Senta aqui que você vai fazer sua lição. Eu não sei te ajudar, mas a sua professora já te explicou. E a sua obrigação é ouvir o que ela está explicando. Então, assim, eu não deixei de me alfabetizar, eu não deixei de me apaixonar pela educação, eu não deixei de fazer nada como aluna porque os meus pais não eram preparados. Exato. Porque começou desde, né? Desde o berço. É a importância que a família dá para o papel desse professor. Verdade. E é isso que está faltando, Aline. E isso está causando angústia nas famílias, angústia nos professores. E está causando um caos na educação. É porque eu acho que está faltando essa coisa da regra, né? Também. Que a criança sem regras. Foi tirado o poder da gente também, né? Nós, quanto professores, hoje a gente tem que tomar cuidado com o que pode. Porque a gente tem uma lista enorme do que não pode. Nossa. E aí, o que pode? E antigamente, na nossa época, o professor ali dentro de sala de aula era a autoridade máxima. Era autoridade. Você lembra Lembro. Do tablado? Do tablado lembro. Mostrava que você era acima. E realmente é. Então, porque se está ali para alfabetizar, quem é a superioridade maior? Uma criança? Então, você estudou para isso, você está ali preparado. Não quer dizer que você saiba tudo, porque também tem, né, essa divergência de ideias. Às vezes o professor acha que ele sabe tudo, ele é redentor de todos os saberes. Ninguém sabe tudo. Não sabe. Mas tem que existir, sim. O professor está ali como autoridade. Sim. Né? E muitas vezes isso não é passado para a criança. Às vezes é até transformado em coisa ruim. Distorcido, né? Esse professor não sabe o que fala. Esse professor aí, Deus que me livre. E essas falas magoam tanto, Aline, né? Que se a sociedade soubesse o quanto isso atinge um professor, porque você está ali todos os dias se doando. Eu saio da minha casa, hoje eu moro longe, né? Da onde eu trabalho. Porque eu saí da cidade que eu morava, fui morar no interior por qualidade de vida, mas esse trajeto ficou muito difícil. Então, eu acordo às 4h15 da manhã, eu pego estrada às 5h30 e eu chego no meu local de trabalho 15h45. Então, eu tenho aí um trajeto de 1h20, né? Bem cansativo. Muito. E eu chego na sala de aula preparada para dar o meu melhor. E aí, quando o meu melhor recebido com uma crítica, porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, e isso trouxe para o pai, de repente, um cansaço ou uma tarefa maior, como é a lição de casa, por exemplo, né? Porque depois da pandemia, muitas famílias acham que o professor tem que parar da lição de casa, porque eles já ensinaram muito em casa, não é papel mais deles. E isso não é verdade. Né? Isso tem que continuar agora mais forte ainda, porque a criança ela percebeu que o pai fez um sacrifício por ela. E se esse pai e essa mãe larga agora? Nossa. Então, assim, isso magoa um professor. Magoa de magoar mesmo, Aline. Não é coisa assim da Cris estar filosofando. Não, machuca um professor quando ele fica sabendo pela própria criança que o pai em casa falou mal do trabalho dele, que diz que ele não sabe de nada. É uma desvalorização, né? É uma desvalorização. Aquilo tira da gente o estímulo. Aquela vontade de continuar, aquela vontade, né? Porque você fala, poxa, eu estou sacrificando o meu momento. E isso está acontecendo muito com os professores, né? Muito. Desestimulados, desmotivados, né? Muito. Violência, né? Crítica. Nossa. A crítica é um tipo de violência, né? A forma com que fala. A forma, E assim, sempre o professor é culpado. Então, claro, não estou aqui para dizer que tem ninguém certo nem errado. Mas existem situações em que o próprio professor não está conseguindo resolver por conta da questão emocional dele, e aí você ouve da família, então se afasta. Pega um atestado e não volta mais.
Tá, mas aí quando o professor pega o atestado, ele é alvejado, porque ele não está em condições de trabalhar. E aí a fala que você ouve é, funcionário público é tudo folgado mesmo, você viu? Pegou um atestado, agora não volta mais a trabalhar. Só que não Né? Então, assim... generaliza assim de uma forma, né? Distorce. Exatamente. Você vê isso acontecendo em outras carreiras? Não, raramente. Pode até ter, mas a gente vê muito menos. Muito menos. Agora, o professor virou o alvo, né? Então, as famílias e os professores precisam conversar. E até o próprio sistema também, né? Nossa, esse sistema, pelo amor de Deus. Muito. Esse sistema, Jesus amado, é só no Brasil, não sei por quê. Olha, Brasil, vou te falar, viu? eu não sei se é só não, mas aqui o negócio tá Aqui pesado. não, aqui é demais, aqui, demais, aqui né? é demais. Porque assim, o professor, ele é alvejado pelos pais. E assim, o sistema também não valoriza nada. Não. Simplesmente joga e vai lá e faz. Tô pagando. Existem Que incentivo vocês têm? Que Olha, cuidado Aline, que vocês têm? existem lá as formações, né? Cada sistema dá. Mas hoje, se você pensar em qualidade de trabalho, pouca. Pouca qualidade de trabalho. Porque hoje tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. São verbas. Então, assim, as coisas, elas chegam muito assim, em cima. Elas chegam tudo muito novo. Depois da pandemia, teve uma reforma muito grande nessa questão da educação, na forma de conduzir a aula, na forma de olhar pelo aluno, né? A forma com que o professor precisa conduzir a sua aula no geral. Acho produtivo. Gosto disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas organizadas. Mas querer que o professor, de uma hora para outra, transforme anos... Então, mas o sistema, ele faz isso de propósito. De propósito. Por quê? Então, Por quê? Massa, né? Porque Massa. não quer que o povo evolui, que é o povo o quê? Gado. Gado. Não tem aquela música lá, ê, vida de gado, o povo marcado, ê. É isso. Gado. E é uma coisa assim que você fica... Nós ficamos nos perguntando. A gente fica se perguntando, pra que isso? São coisas assim que você gasta tempo fazendo, que você poderia gastar elaborando uma aula muito melhor se não tivesse que ficar preenchendo tantos papéis, tanta Mas burocracia. por quê? Perde-se tempo, né? Quando você perde tempo, você desestimula. Ó, um médico, por exemplo, ele te passa uma receita, você vai tomar uma injeção. Essa semana passada eu precisei, estava com o nervo ciático inflamado, precisei de 2 injeções. Ele não fez um relatório para mim, o porquê que ele passou aquela injeção. Ele simplesmente... Ele só receitou. E ele só me disse qual era, porque eu questionei. Porque se você não tivesse questionado... Eu ia lá, eu não ia saber nem o que me introduziram. Eu questionei a ele qual tipo de injeção era e para que servia. Eu já sabia, mas eu fiz questão que ele me dissesse, porque é a função dele me dizer. Sim. E aí eu fiquei sabendo, mas eu não saí de lá com um relatório. Eu saí de lá com um atestado do dia que eu fui, porque eu fui muito cedo. Ele me atestou o dia, porque eu não tinha condições de andar. Eu saí com as 2 nádegas extremamente endurecidas, não tinha nem como andar. E acabou. Ele não teve que me dizer qual era o objetivo, qual era a justificativa, qual era o medicamento. Ele não precisou fazer tudo isso. E nós, professores, nós temos que fazer o tempo inteiro. A gente tem que provar que está trabalhando o tempo todo. E não é só para o sistema, é para a sociedade. A gente precisa estar provando o tempo todo. Cris, não está feliz, então larga. Gosto muito dessa frase, Aline. Gosto muito dessa frase. Você me falando isso, Cris, a gente que está do lado de fora, a gente não conhece esse mundo. Não. A gente não conhece. Não conhece. A gente não conhece. É mais ou menos assim, ó. Eu não sou mãe. Então, eu não sei como que é a vida de uma mãe. Eu não faço nem ideia. Eu posso só alucinar. Agora, se eu convivo com uma mãe e eu estou vendo a rotina dela, aí eu entendo. Você vai entender. É que nem a gente de fora da educação, a gente não faz a tem nem mínima noção. ideia. E poucos professores se colocam a falar, Lili. Então. Poucos. Por quê? Porque são alvejados com críticas. Às vezes a própria classe critica aquele que falou, porque acha que falou demais. Né? Nós pertencemos a um sistema onde você tem que tomar cuidado com o que você fala. Aliás, hoje em dia, né, qualquer coisa que você fala Tudo. é bullying, é não sei o quê, né? Então, assim,
não é que o sistema não dá nenhum respaldo, é que o respaldo que eles dão não advém de uma prática nossa, de um olhar nosso. Ele vem lá de cima, ele vem de uma, né, de algo maior. Da elite lá. E aí vai chegando até a gente. Controladores. A gente até espanta quando nós somos ouvidos. É legal isso, eu gosto. Não, primeiro a gente vai buscar com os professores, né? Entender o que está acontecendo para então formar o que tem que ser formado dentro do sistema. Isso é inteligente. Eu vou dar um exemplo, né? As grandes empresas, as mais bem-sucedidas, os diretores, eles descem para ouvir a base. Exatamente. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? E eu ainda venho de um trabalho que é municipal, que a gente sabe que tem muita diferença. Você que não está na educação, então, talvez não faço, consiga entender. Mas tem o Estado e tem a prefeitura. Então, se na prefeitura eu já tenho essa visão de força-tarefa e sacrifício muito grande, com a pandemia, você imagina o Estado. Porque o Estado, o salário é extremamente prejudicado, porque o valor deles é muito menor. O trabalho do professor no Estado tem sala de aula que chega a 35, 40 crianças. Uau. Você imagina. Alfabetizar, nossa. E o Estado é um órgão muito grande. Onde eu trabalho, se eu precisar, a gestão ela está mais próxima, o prefeito está mais próximo, o secretário da Educação está próximo, a gente consegue ainda ter uma proximidade, ali, né? Acessar. O Estado não. O Estado, o professor não consegue acessar nada. Então, toma que os filhos são seus. Você imagina uma sala. Nossa. Minha enteada tem uma sala de 37 alunos na sala dela. Fundamental 2. Na sua? Eu tô com 25 alunos. 25? 25, já é bastante. A média. Já é muito. Já é bastante. Gente. Já. Mas o total é de 30. Você pode alcançar até 30 alunos. Nossa, a lista vai até 30. Se tiver demanda... A qualidade. Mas quem pensa nisso? A qualidade. Quem pensa? Você me falando isso me lembrou a época que eu dava muita mentoria. Você acompanhou essa parte. Sim. Você tá com um grupo de adultos. A gente tá falando de adultos que tem, sabe? Que tem discernimento, que sabe? Que já é formado, já né? é formado. Com 10 pessoas, já é difícil. Já é difícil, imagina. Imagine 20 crianças purinhas ali. Como que você vai manejar? Humanos ali, uma esponja ali. Mas é aquela coisa, né, Aline? É exatamente nessa perspectiva que eu achei que a sociedade fosse entender o papel do professor na pandemia. Porque você, com um filho em casa, já surtava. Imagina você na sala de aula com 25. Quantas horas vocês passam? 5 horas com as crianças. 5 horas, 5 horas. O fundamental 5 e o infantil 4 horas. Você imagina aqueles catatauzinhos. Eu não trabalho com educação infantil. Eu falo, gente, eu não tenho perfil, porque eu gosto de formar crianças autônomas. Eu gosto de transformar elas o mais autônomas possível. Então, os catatauzinhos são muito dependentes. Mas você imagina uma sala com 24, 25, de 4 aninhos. É muita. Não escova sozinho. Para um professor. Ele tem auxiliar ou não? Não. Só se for da educação especial. Gente, se for da educação especial, coitado, sim. Gente. Então, é o professor, claro que, né, dependendo da escola que você está trabalhando, tem um inspetor que auxilia, né? Sempre tem. A gente se socorre. Nós, professores, nos socorremos. Essa que é a verdade. A gente está sempre apagando fogo, sempre apagando incêndio. Que não deveria ser assim, que né? Não Porque deveria. como que você vai trabalhar num ambiente que você só está apagando fogo? Exatamente. Como que fica a sua mente? Como que fica o seu emocional? Que é isso que a gente está discutindo. Não fica. Aí surta. Aí depois, sabe, aí vai aonde? No médico. Aí o médico te entope de remédio. Aí você fica assim, ó. Vai pra sala de aula. E a gente ainda escuta que o problema deve estar na família. Ela não deve estar com algum problema pessoal. É por isso que ela está afastada. Valorizem, gente. Valorizem. Os professores. Nossa, os professores, eu falo que eles são os salvadores, né? Porque... Imagine você formar um ser ali, educar, alfabetizar. Não é tarefa fácil, gente. Nada. Não é fácil. Eu, às vezes, me pergunto, por que eu estou nessa carreira? Eu fico me perguntando, por que eu estou nessa carreira? Mas foi também um sonho antigo, né? Sim, aos 6 anos de idade. Aos 6 anos. Aos 6 eu decidi que ia ser professora. Eu fiz um juramento, né, Aline? E juramento, para mim, é algo muito sério. Então, quando me questionam, eu tinha falado aquela hora, eu gosto dessa frase, não tá feliz, larga. É muito fácil falar. É muito fácil. Mas existe uma coisa na vida do professor
que é a promessa que ele fez para uma sociedade, a promessa que ele fez para ele mesmo. Eu não sei se para todos funciona dessa forma, mas para mim funciona. Para você, né? Para mim funciona. Né? Eu, quando me formei, eu jurei contribuir com a sociedade por 25 anos, que é o magistério. Isso me condena? Não. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso sair? Posso. Mas eu acredito muito que a educação é a única coisa, a única profissão que muda um ser desde o começo. É do começo. Né? Então, assim, se é do começo, eu posso contribuir, eu contribuo. E você viu a minha fala aqui no início? Que um jogador de futebol... Não forma ninguém. Não forma, não educa, ele só faz você ficar lá. Só. É um trabalho nobre? É. Ele se esforçou para isso? Se esforçou. Sim, mas quem assim, começou? Então, mas quem forma, gente? Quem que forma? Quem forma? Exatamente. Quem, né? A educação vem dos pais, né? Os pais, eles educam e os professores formam né? Ali alfabetizam. A parte acadêmica, né? E aí? Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar todos os professores e vamos deixar os jogadores de futebol. Será que vai dar em alguma coisa? Vai dar em quê? Será que eles vão ficar ansiosos com aquele monte de criança na sala de aula perguntando um monte de coisa? Né? Chuta a bola aí. Só isso, chuta a bola. Não fala. E não a criatividade, comunica. né? Que o professor tem que ter, Aline. Professor faz teatro, professor faz plano de aula, professor faz painel. Nossa. Professor faz gincana. É multitarefa, Nossa, né? tem semanas assim, a semana da criança é a semana que você olha para o professor, você fala, esse está morto. Ele está andando só por obra da alma. Coitado, o corpo dele está morto. Porque a gente tem que fazer trilhões de coisas, né? Em outubro é muito cansativo. As crianças já estão daquele jeito querendo férias, o corpo já está pedindo férias. E você tem que ser criativo. E não pode deixar de dar seu conteúdo, hein? Você tem que manter ali, né? E aí você tem que estar de olho nos planos de aula, que são as sequências didáticas. Você tem que estar de olho no aluno, no relatório, nas faltas. Porque hoje as faltas você joga no sistema, mas o professor tem que ficar de olho. Porque você tem que acionar quando a criança falta demais. Você tem que saber o porquê que ela está faltando. Você precisa entrar em contato com essa família. Muitas vezes a escola entra em contato com a família para saber o que está acontecendo. Faz uma busca ativa dessa criança. Te passa o que está acontecendo. Aí você tem que elaborar trabalho de reposição para garantir que essa criança não vai perder. E no final do ano, quando ela não atinge o mínimo, que é de 75% mínimo de presença, você tem que fazer um trabalho com essa família para saber se reprova ou não reprova. E aí você não pode reprovar uma criança que ela foi não assistida durante o ano todo. Como é que você reprova essa criança? Porque mentalmente você vai estar mexendo com o psicológico dessa criança. E aí há toda uma discussão de um conselho inteiro para decidir reprova ou não reprova. Tem condições mínimas ou não tem condições mínimas? E aí você imagina você reprovando um aluno. Eu até hoje, graças a Deus, não precisei fazer. Mas todo ano eu sofro. Aquele aluno está ali, eu acho que eu vou ter que reprovar. Eu já entro em sofrimento. Porque é uma responsabilidade muito grande você reprovar uma criança. Porque você não vai mexer só com o ano dela, o ano seguinte. Você vai mexer com o psicológico dela, com o emocional dela, com o emocional da família. Baixa autoestima, né? Autoestima. Isso tudo é colocado em cima das costas do professor e que, inclusive, a sociedade não sabe. Eu tô sabendo agora. Não sabe. Né? Então, assim, quando falar do professor, e isso eu não tenho medo algum de falar, quando for falar do professor de seu filho, toma cuidado. Procure antes saber por que ele agiu daquele jeito, por que aquela fala aconteceu. Vai e conversa com esse professor. Vai entender o que aconteceu. Porque para tudo existe um porquê. Né? Não basta só dizer que o professor é desequilibrado, que ele não presta, que vou arrebentar a cara dele, porque a gente ouve isso, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho problema com minhas famílias. Esse ano, então, nossa, as famílias estão ali fechadas comigo. Eu tenho muito orgulho da turminha que eu estou trabalhando esse ano, porque as famílias são ali. Eu sei que, às vezes, elas ficam com raiva, porque falam, a professora Cris só inventa, né? Eu sou muito de criar atividades diversificadas, mas estão fechadas ali comigo. E isso eu tenho muito que agradecer na escola que eu trabalho, quase todos os anos, eu não tenho problema. Qual que é a sua visão? Porque você está formando ali um ser, né? Qual é a sua visão, assim, de futuro? Porque, assim, teve um dia que eu estava na dentista e aí eu fiquei olhando uma senhora, assim, do meu lado, e aí eu fui buscando na minha memória.
E aí eu consegui lembrar, ela foi a minha professora da 4ª série. E eu lembrei do nome dela. Eu falei assim, a senhora é a Tereza Pena? Aí ela, sou. Ela ficou até surpresa. Eu falei assim, eu fui a sua aluna. É lindo. E ela falou, nossa, mas você lembrou de mim. E eu lembrei dela. Um dia desses eu estava na minha cabeleireira, cheguei lá, aí tinha uma mulher lá. Eu fiquei olhando para ela. Eu falei, eu conheço ela de algum lugar. Aí eu fui buscar na minha memória, ela foi minha primeira professora de Direito Civil. Olha. Na faculdade. Na faculdade. É. Eu falo que eu sou vó já, né? Eu sou vó de aluno já. Eu tenho alunos meus que já estão sendo pais, né? Porque eu estou há 22 anos na sala de aula. Então, eu tenho alunas que já estão sendo mães, alunos pais. Tem alguns que a gente perdeu, né? Essa semana mesmo fiquei sabendo de um aluno meu em 2012, acidente de moto, em julho, faleceu. Fiquei sabendo agora. Fiquei muito triste, né? A gente sempre fica muito triste. Sim. Mas, assim, eu conheço o rostinho de cada um. Eu chego nas Casas Bahia, tem aluno trabalhando. Eu chego nas Pernambucanas, tem aluno trabalhando. Né? Você chega numa loja de armarinhos, tem aluno trabalhando. Eu tenho arquiteta já formada, eu tenho advogada formada, eu tenho uma agora que entrou para psicologia. Falou, você me incentivou muito, né? Então, assim, é muito lindo, é muito lindo. E aí, quando eu me deparo com as dificuldades, é disso que eu lembro. É isso que eu lembro. Eu falo, valeu a pena, porque você fez parte dessa plantinha. Exato. Ela cresceu porque você ajudou ela a crescer, né? Você regou ali, né? Você regou. É lindo, assim. A visão que eu tenho para o futuro da educação é salve-se quem puder, Aline. É por isso que eu acredito que as famílias, elas precisam tomar rédea das suas crianças. Porque, assim... Mais regras, né? Mais disciplina. Mais disciplina. Eu não diria nem regras, mas disciplina mesmo. E muita conversa. Porque, gente, daqui para frente, a nossa educação ela vai sofrer muitas mudanças. Muitas mudanças. E, embora os objetivos aparentam ser bons, nem sempre os resultados são. Então, assim, aquela criança que vai se destacar é aquela criança que tem uma família ao lado, acompanhando. Sabe aquela coisa que a mãe fazia? A minha mãe fazia muito. A minha mãe, ela comprava aquelas capinhas quadriculadas, aquele plástico quadriculado, para encapar os caderninhos, aquele plástico leitoso, você lembra? Eu lembro. Para encapar os cadernos. Gente, isso é organização, é higiene, que muitas famílias não fazem mais, Aline. Você manda o caderno, porque hoje, né, a prefeitura, o Estado dá o material. E a gente encontra cadernos jogados fora. Alunos, principalmente Fundamental 2, ganham livro, na esquina da escola jogam no lixo. Por que essa criança joga fora? Porque ela não entendeu a importância desse material. Verdade. Porque o pai e a mãe não fizeram o trabalho, né? Às vezes. Ou às vezes até fez, mas não alcançou. Também falhou. Também falhou porque... Gente, eu como mãe, eu não acerto 100%. Os meus filhos não são perfeitos. Passaram por tribulações, né? Eu não vou dizer, porque você é professora, seus filhos são perfeitos. Claro que não. A gente tem uns arranca-rabos, às vezes, em casa, né? Olha, que nem o Henrique, essa semana, foi entregar trabalho. Eu olhei para ele e falei, você não vai entregar esse trabalho com essa capa. Mas não vai? Mas não vai mesmo, porque se eu fosse sua professora, eu ia te dar 0 nessa capa. Aí ele, mas eu faço como? Aí lá vai a mãe auxiliar para fazer uma nova capa. Né? Senta aqui que eu vou te explicar como faz uma capa decente. Porque às vezes a criança não sabe, né? Não sabe. Então... Né? Crianças que chegam ao 5º ano não sabem usar uma régua. Não é função da escola, é função da família. Ensinar o que é uma régua, para que serve uma régua, amarrar o cadarço. Tem criança que chega no 5º ano e não sabe amarrar um cadarço. Não é uma função escolar. Exato. A escola, ela auxilia, ela até pode ajudar, mas não é uma obrigatoriedade escolar. É uma obrigatoriedade familiar. Então, esses, como é que fala? Esses valores, eles estão sendo muito jogados fora. Né? Não se tem a criança que... meu filho não é organizado. Mas em que momento você já organizou com ele? Já sentou para organizar com ele? Eu lembro que a minha mãe, uma vez por ano, em janeiro, ia no Brás, comprava os materiais escolares e, quando chegava, ela ia pôr nome em tudo, raspar com aquele... Não tem aquela pontinha do apontador?
Não sei se a sua mãe chegou a fazer isso. Né? Ela esquentava a caneta Bic, fazia um estilete. Ela ia lá, ela raspava, ela punha o nome em todos os lápis de cor, em tudo, todos os materiais. Punha etiqueta, comprava aquela etiquetinha. Isso é cuidado, encapava. Né? Cuidado. E aí que chegasse amassado, com orelha. Quantas e quantas vezes eu recebi um puxão de orelha porque o caderno tinha orelha. Isso não se tem mais. Não. A criança leva para casa o caderno assim, ó, enrolado. Nossa. E a mãe e o pai passam a semana inteira e não percebe. Isso quer dizer muita coisa, né? Isso, porque é inconsciente, né? É esse desleixo, né? Tipo assim, não tô nem aí para isso. É a preocupação que se tem e a responsabilidade se joga na escola. A professora não viu que o caderno do meu filho tá cheio de orelha? Não. Mas o professor não tem que ver que o caderno do seu filho tá cheio de orelha. Você tem que olhar o caderno do seu filho todos os dias antes de vir para a escola, separar o material, né, que é outra coisa agravante. Eles ganham material e não levam o material para a escola. Quase sempre o estojo está sem material. Mas de quem é a função em casa de fazer? É da família. Os pais. Olha o seu material, vê se está tudo aí. Lápis, borracha, caneta, o básico. Tá tudo? Então agora você fecha o estojo e põe na mochila. Todo dia, né? Todo dia? Mas cansa, né? Cansa. Só que cansa uma criança. Então, mas aí eu entendo que isso aí também são escolhas, né? São escolhas. Escolhas, total. Né? Escolhas. Então, assim, a gente estava até falando com duas profissionais que dão apoio, assessoria para mães. Então, a mãe ela não tem que sofrer sozinha ali logo que ela ganha o neném. Ela tem que buscar uma rede de apoio. Ela tem que pedir ajuda. Exatamente. Porque ela está cuidando do bebê. E ela quase não tem tempo para cuidar da casa, das coisas. Só que aí a mãe, ela não vai pedir ajuda porque ela não quer, é sinal de fraqueza. Não. É ajuda. E as famílias poderiam fazer o mesmo, né? Exato. Rede de apoio. Quem que é o apoio da família? Professor. Então, e quem é a rede de apoio do professor? Deus, minha filha. Deus. Deus e todas as outras coisas que você acreditar, né? Porque assim, nós temos sim o papel do coordenador, do diretor, que quando você pega uma gestão responsável, é muito bacana, porque ele abraça a causa, né? Ele vai lá e senta com os pais, eles muitas vezes tomam porrada na sua frente, né? O pai vai direto lá falar com a direção e a direção segura a onda para não chegar até o professor, né, de uma forma violenta. Eu admiro uma direção que faça isso. Gosto de trabalhar com direção que faz isso. Mas e quantas por aí não tem isso, Aline? Quantas? Quantas escolas o diretor não está nem aí? E o professor, inclusive, é agredido. Né? Então, assim, as famílias elas precisam voltar a sentar um pouco esse coração. A gente entende que esse momento deixou todo mundo muito debilitado, muito nervoso. Teve gente que perdeu emprego, precisa trabalhar. Só que ter filho é uma escolha. Por mais que você falar, foi um acidente. Não, foi uma escolha. Porque quem não quer ter filho não faz o que tem que fazer, né? Não faz. Ou faz e toma as devidas precauções, né? Foi uma escolha. Mesmo que não tenha sido naquele momento, mas foi uma escolha. Então, se foi uma escolha e essa vida depende de você, você precisa ter agenda para essa vida. É inadmissível que as famílias digam... Eu acho engraçado que fala assim, eu não fiz a lição porque a minha mãe trabalha. E eu? Eu não estou trabalhando? Naquele momento que eu estou com o filho dessa pessoa, eu estou trabalhando. E quando eu chego na minha casa, eu também tenho os meus filhos para dar conta. Então, assim, eu conheço, é aquilo que você falou, eu conheço ser mãe e ser professora. Então, às vezes eu falo para eles, gente, não tem desculpa que me ganha. Porque eu também sou mãe. Eu sei exatamente o que é o papel de uma mãe e de um pai. É difícil? É. Mas você precisa fazer a sua criança. E ele é meu por 1 ano, às vezes por 2. Mas ele é seu pela vida inteira. E o que você está fazendo por ele? O que você vai fazer? Por ela, né? E outra coisa, daqui a pouco essa criança ela vai crescer. Vai crescer. E aí depois ela pode vir com tantos traumas. Então. Aí o pai e a mãe vai ter que gastar dinheiro... Com terapia. Com terapia. E é por isso que eu me formei psicanalista, né? Por quê? Que ainda vem uma profissão aí a mais, que tá bem alta, né? Tá, demais. E faz muito bem. Exatamente. Porque é você cuidar da sua saúde mental. Porque às vezes você não tem tempo, só trabalha, né? Não tem tempo para a família, não tem tempo para o filho. Aí o filho cresce. Eu mesma fui buscar ajuda na terapia. Mas isso veio da minha infância também. Porque eu cresci com os meus pais, eles trabalhavam.
Eu cuidava do meu irmão, porque eu sou a filha do meio. Então, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu cuidava dos meus 2 irmãos e eu cuidava de 2 crianças da minha vizinha. Porque eu queria ter meu dinheirinho para comprar as coisas. Minha mãe não tinha condições. Aí, desde pequena, Aí, né? com 9 anos de idade, eu fui cuidar de 2 crianças. Sendo criança. E eu, sendo criança, ainda fui cuidar dos meus 2 irmãos. Eu lembro que minha mãe saía, trancava a gente em casa e eu cuidava do meu irmão mais novo. Derrubava ele, às vezes, no banho. Chegava, tava com um galo, na cabeça. E apanhava. Acontece e muito. apanhava. Você não cuidou direito? Então, uma criança de 9 anos, né? De 9 anos. 9 anos de idade, cuidava de 2 crianças. Meu irmão mais velho, ele tem 10 meses de diferença. De você? De mim, pro meu irmão mais velho, 10 meses de diferença. Então, eu cuidava dele. E eu cuidava do pequeno. Então. E aí, depois eu ia cuidar, porque minha mãe chegava... E aí, à noite, eu ia na vizinha e cuidava. Porque a vizinha, ela estudava, não tinha com quem deixar. E eu querendo dinheiro, e eu fui lá e me ofereci. E olha, eu me vendi naquela época, assim, mas eu já cuido dos meus 2 irmãos. Deixa eu cuidar dos seus 2. Pronto. E sobreviveu? Sobrevivi. Aprendeu. Agora, eu vou falar uma coisa. Isso foi bom porque isso me deu responsabilidade. Exatamente. Foi bom. Agora, só que eu tive que ir, na fase adulta, trabalhar o quê? Na terapia. Na terapia. Por quê? Porque eu sempre quis muita responsabilidade. Por quê, né? Por quê? Porque veio de lá, pequenininha. Porque era o momento para eu estar brincando, né? Teve resultado, né? Isso não foi um impacto só positivo, também teve impacto negativo. Teve o impacto negativo também. Eu reconheço que ali me formou na questão da responsabilidade. Só que, em contrapartida, eu queria abraçar tudo, fazer tudo por todos e a minha vida. E hoje, quem que cuida das crianças? Então. E hoje? Né? Então, assim, chega na porta da sala e fala assim, professora, eu não sei mais o que faço para ele fazer a lição. Porque eu falo para ele fazer e ele não faz. E aí? E aí? Mas onde está, né, a autoridade desse pai e dessa mãe? Exato. Como assim você fala para ele fazer e ele não vai fazer? Então, a falha aí pede socorro para o professor. Você conversa com ele que eu já não sei mais o que fazer. Na frente da criança. Como assim você não sabe o que fazer? Você é a mãe. Então, se você não sabe, você precisa procurar saber. Precisa procurar aprender, precisa procurar ajuda. Então, porque esse papel é em casa, não é na escola. É em casa que isso acontece. E aí, quando você vai ver, as crianças estão o quê? Com babás eletrônicas. O tal do celular, do tablet, do computador, do jogo, do Roblox, do Minecraft, do monte de jogo. Verdade. Por que a criança vai fazer a lição? Eletrônica, a babá né? eletrônica. Por quê? Distrai a criança ali, né? Entendeu? Então, assim, por que ele vai fazer se tem algo mais legal? E eu passo por isso na minha casa também, Aline. Não é uma coisa que é só da sala de aula. Na minha casa também. Tem que ter uma rotina e precisa ter um horário. Porque se você deixar, a criança fica livremente. Ela não quer fazer a lição da escola. Aí é onde mora a responsabilidade da família em ter uma rotina para esse estudo. Chegou da escola, que hora que vai ser seu estudo? Você vai ficar livre até as 4 da tarde. 4 horas você vai sentar aqui para fazer sua lição. A criança precisa disso, né? Precisa. De rotina, de disciplina. Precisa. Tem lição, fulano? O que a criança responde? É um mal e um bem necessário, né? Tem lição hoje? O que a criança responde? Não. Vai ver. Aí chega no outro dia e fala assim pro professor, professora, não fiz a lição porque a minha mãe foi no shopping e ela demorou a chegar, não sabia fazer sozinha. Professora, não fiz a lição porque a minha mãe foi... É sempre a mãe a culpada, o pai é pouca coisa, né? A minha mãe foi para a igreja e aí não deu tempo de me ajudar. A mentir. Você entendeu? Aí quando você vai ver, não falou para a mãe, porque quando a mãe... Eu cobro muito na porta. Então eu falo, o que aconteceu que ele não fez a lição hoje? Professora, eu nem estava sabendo. E aí você pega a criança na mentira. Isso é ruim, né? Porque uma vez, 2 vezes, imagina ela crescendo. E faltou só o quê? Um ajuste. Vai lá e pega o seu caderno, que eu quero ver os seus cadernos hoje. Exato. Na minha época, a minha mãe nem sabia assinar, tadinha, mas ela riscava, fazia um X para dizer que viu a lição. Porque a professora exigia que os pais vissem a lição do caderno. Tinha que dar um visto. Hoje em dia, qual é o pai e mãe que pega caderno para olhar? Difícil, né? Difícil, Aline. Vou falar para você assim, uns 30% de uma sala de 25, uns 30%.
Ainda pegam de vez em quando o caderno para olhar, elogiam a letra do filho, o desenvolvimento do filho. Isso também é legal, né? Você reforçar, né? Isso aí, porque a criança, querendo ou não, vive desses reforços, né? Vive Positivos, desses reforços. né? É que nem um cachorro. Não é muito diferente, não, de um cachorro, né? Não. Você faz um negócio, vai lá dar um petisquinho, que é uma gratificação, né? E a criança, ela precisa dessa gratificação, né? Desse reconhecimento. Aê, filho, olha que lindo, que não sei o quê. Poucos fazem. Então, a criança, ela desestimula, ela não faz a lição. Ela não tem esse incentivo, essa preocupação. Então, exatamente. E aí fica essa terceirização, né? Joga na mão do professor, ó, o professor resolve. E não, né? Não é tarefa, não é função. E não tem como, mesmo que nós tivéssemos a boa vontade, nunca alcançaríamos. Não tem como. Eu brinco com as crianças, falo, gente, tira dúvida com a Pro, porque chama a gente de Pro, né? Tira dúvida com a Pro agora, porque eu não vou dentro da sua mochila para sua casa. Primeiro, porque eu não consigo entrar aí que não vai me caber. Segundo, que não é uma função, eu tenho uma vida. Exato. Então, após o meu horário de trabalho, eu tenho uma vida, como outra pessoa qualquer. Eu sou mãe, sou dona de casa, sou artesã, sou terapeuta. Ainda tem mais essa, né? Que a pessoa acha que você está disponível ali depois da sala de aula. Depois da sala de aula. E, geralmente, eu fico, Aline, porque, assim, tem coisas que não dá. Por exemplo... eu trabalho com um grupo do WhatsApp, eu não abandonei, depois da pandemia eu continuo trabalhando, eu acho importante, mas isso é uma conduta minha, não é um exemplo e nem é para ser feito por todos, mas é algo que eu escolhi, eu acho que facilita a comunicação entre as famílias e eu. Então, às vezes, eu mando um recado ali, saiu da escola, porque durante o horário você não consegue, saiu da escola ali 1 hora depois que eu almocei, eu mando um recado, eu mando um trabalho, eu mando um lembrete, né? Um recado, um vídeo auxiliar para a tarefa. Olha, hoje trabalhamos divisão, segue o vídeo auxiliar para a criança assistir em casa para reforçar. E a criança, no outro dia, quando você pergunta quem assistiu o vídeo que a Pro mandou no grupo, você pode preparar uns 40%, 50% às vezes, que não assistiu. Nossa, mas por que os pais? É simples. É tirar um tempinho, que seja no final da noite, chegou do trabalho, entrega o celular para o seu filho e põe ele para assistir. Porque aquilo vai auxiliar. Mas a correria é tão grande que esse momento fica para depois. E de tanto ficar para depois, é que a gente não está conseguindo recuperar o que a pandemia fez. Muitas crianças não estão conseguindo recuperar esse tempo. Porque agora, como nunca, a gente precisa da família com a gente para trabalhar. Não basta só o professor. Essa época de só o professor dar aula acabou. A família, mais do que nunca, precisa estar junto com a gente. São muitos problemas, não dá para discutir num podcast, a gente teria que ficar aqui horas e horas. Algumas pessoas podem concordar com a minha visão, outras não, e tá tudo bem também. Né? Essa é a minha prática, essa é a forma com que eu vejo o sistema educacional, é a forma com que eu vejo o vínculo da família, né? E a escola. Para mim, é importante que exista, e agora é mais do que importante, é necessário que as famílias acordem para que essas crianças elas passem a colher o mínimo, Aline. O mínimo. O que é o mínimo? A criança chegar no 5º ano lendo, escrevendo, calculando, interpretando. Olha, que é algo o mínimo, básico, né? básico, e que muitas vezes não acontece. E que é jogada nas costas dos professores. Isso que você está falando, Cris, isso aí eu fui sentir dificuldade. Lembra que uma vez eu estava conversando com você, aí você falou uma palavra, dissonância, não sei o quê, quando a pessoa ouve, a criança, lembra? Sim, da fonologia, né? Fonologia, né? Nossa, gente, eu demorei. O som fonológico. Porque assim, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam, eles não, assim, e eu não culpo nem nada, sabe? Não tinha momento de estudo. Eu não lembro na minha infância, assim, de pegar e de ler e de fazer as tarefas. Eu não lembro. Eu não tenho essa memória. Porque não tinha uma disciplina. Não. Isso sempre vai acontecer, né? Não. Nem todos vão fazer. Tive dificuldade o quê? No colégio, no ginásio. Tive dificuldade na faculdade, de interpretar. E que poderia ter sido sanado se lá atrás tivesse essa disciplina. Exato. Uma coisa assim, poxa, eu não tenho tempo do mundo? Ok, 1 horinha. Você tirar 1 horinha pro seu filho, você tem que pensar lá na frente. Exatamente. Porque a conta vai vir. É a mesma coisa você gastar cartão de crédito. Vou gastar. Vem. A conta vai vir e você vai ter que pagar. E vem alta.
Bem alta, porque depois que eles vão para o Fundamental 2, que é algo E que a aí? gente se preocupa muito, né? Porque hoje a educação, ela é dividida em duas partes extremas. Porque o Fundamental 1 é aquele professor que ainda tem o cuidado. Ele olha para o aluno como pessoa, como aluno e como ser humano, né? Ele aprofunda o olhar dele. Então, nós conseguimos saber quando a criança está triste, quando a criança evolui, quando não. Quando vai para o Fundamental 2, onde tem 40 alunos numa sala de aula, onde são adolescentes, que cada um quer saber mais do que o outro, ou que sobe a cabeça aquele poder de ter ido para o Fundamental 2, os pais perdem totalmente a conduta. Porque aí o pai já não busca mais na porta da escola. Exato. E aí? Porque no Fundamental 1 ainda busca, porque a criança não sai sem o responsável. No Fundamental 2 não acontece mais isso. E eu falo muito para os meus pais, não abandone, continue buscando seus filhos. E a gente consegue ver a diferença. Aqueles pais que continuam acompanhando seus filhos no Fundamental 2, com mico ou sem mico, porque adolescente não gosta, são alunos que estão progredindo, que estão construindo carreiras, que são alunos que continuam no bom caminho, enquanto que aqueles que literalmente estão deixando o barco navegar, as crianças estão se perdendo. A gente encontra casos de crianças perdendo. Eu vou falar uma coisa. A minha mãe, ela teve sorte, assim, sabe? Comigo e com os meus irmãos. Porque a gente não teve esse apoio, sabe? Esse apoio familiar mesmo. Meu pai era super ausente. Minha mãe é ausente porque trabalhava muito também, né? E assim, a gente não sabe? Não saiu do caminho, nem nada. Né? Fiz faculdade nos trancos e barrancos. Hoje eu amo aprender, eu amo ler. Gente, eu sou viciada em aprender, sabe? Eu compro curso, você me conhece, né? Eu tô sempre investindo em conhecimento, porque depois de adulta, eu fui valorizar isso. Falei, a gente só consegue sair de alguma coisa, de uma vida medíocre. E quando eu falo vida medíocre, é aquela... A média, né? A média. Abaixo da média. É através de conhecimento, de estudo. E só isso consegue dar algum poder pra gente. E quando eu falo em poder, não é você mandar na sociedade, não. Mas olha, é simples. Você chega num caixa e é maltratado, mal atendido. Uma pessoa que tem conhecimento, ela vai impor respeito. Ela vai dizer, olha, você não pode me tratar dessa forma. Por causa disso, né? Vai argumentar. Enquanto que uma pessoa que não tem esse conhecimento vai sair dali humilhado e não vai saber dos seus direitos. Assim como a gente vem sofrendo muito também assédio no trabalho, né? Muito. Eu falo em todas as classes, não só o magistério, mas existe. E se você tem conhecimento dos seus direitos, ninguém vai fazer você de bobo. Verdade. Você sabe o caminho a tomar. Enquanto que se você não tem esse conhecimento, e esse conhecimento começa aonde? Na escola. É na escola. Não adianta dizer que é em casa. Em casa, eles têm um mínimo, que é os valores humanos, que é isso que, né, na nossa época, a gente estudava estudos sociais e... Nossa, como é que era? Né? Estudos sociais educação e cívica. Artística. Educação cívica. Educação cívica. Hoje não se tem. Hoje não tem. E por que tiraram isso? Uma coisa né? tão importante. Por que será que tirou, né? É. E aí as famílias não têm. Mães que são mães muito novas, que mal conseguiram aprender a ser filhas, estão sendo mães. E aí como é que vai educar um bebê se você não aprendeu a ser filho? Né? Então, é tudo isso. É uma mistura muito grande. E aí, na fase adulta, é onde que vem os problemas. Aí vem os problemas. Você não consegue educar seu filho, dar limite para ele. Ele faz o que quer. Ele exige. Nossa, essa questão de limite, gente, é muito importante. A criança, dá outro podcast, né? Nossa, dá outro podcast, dá outro Cris. podcast. Inclusive, a gente pode até marcar um podcast para falar sobre isso. Visão de mãe, né? Os visão limites de do mãe, filho. limites do filho. Né? Tá se perdendo, Aline. Isso é sem dúvida, tá se perdendo. E o professor, ele consegue ter esse olhar. Nós conseguimos já imaginar essa criança indo para o Fundamental 2, como será? A gente consegue ter essa visão. E quase sempre a gente acerta. Olha. É raro os que se endireitam, é raro aqui, né? Tem aqueles que falam, puxa, era terrível quando estava no Fundamental 1, mas chegou no Fundamental 2, prosseguiu. Mas a grande maioria não, continua. Por quê? Porque a postura da criança não muda, porque o da família não mudou. Verdade. Então, como que a criança vai mudar? Se essa família não tem esse olhar, né? E não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade, é diferente, de responsabilidade.
Na escola, a responsabilidade está com o professor, em casa, da família. E nesse meio, entre casa e escola, precisa existir os dois. Tem que estar os dois. Não é a criança largar a mão do professor aqui, pegar a mão da família ali e os dois não se conversarem. Precisa ter esse elo. Junto. E é essa ligação que está se rompendo. Isso na minha visão de 22 anos de sala de aula. Eu tinha mais vínculo, eu conseguia ter isso mais fácil do que hoje. Até essa questão da família, né? Família, base família também está sendo muito bem desconstruído, né? Muito. Isso está causando, assim... Inclusive, eu comecei a escrever um livro sobre isso, né? Assim que dá certo, que é de casamentos. Eu valorizo muito casamento. Eu acho lindo isso. E aí eu convidei vários, assim, casais que estão há mais de 10 anos casados, porque quando eu era criança, meus pais, eles se separaram muito, eu era muito pequena, com 7 anos de idade eles se separaram. E eu não tive referência, eu não tive base. Né? Sofri muito com a separação do meu pai e da minha mãe, muito. E eu fui buscar fora a referência. E hoje, quais são as referências que a gente tem de casamento? Exatamente. Quais referências que a gente tem? Me fala. Qual que é a referência de uma criança quando acontece uma separação no lar? Exato. O professor. É o primeiro que ele busca socorro, é o professor. E aí o professor tem que fazer ainda esse trabalho terapêutico. Aí, ó. De tentar fazer com que os pais conduzam essa criança da melhor forma possível. Para não impactar, para que não haja né? um impacto muito forte. Porque impacto há, de qualquer forma. Mas para que seja amenizado. O mínimo, né? Mínimo, mínimo no mínimo. E é difícil, porque muitas vezes o ser humano ele está tão ali decidido a olhar o próprio umbigo, que a criança é a última a ser olhada. Nossa. Eu atinjo ele me atinge, e a criança ela é atingida automaticamente pelos dois. Às vezes sem intencionalidade. Às vezes a mãe e o pai não querem atingir a criança. Mas o fato deles se agredirem atinge a criança. E aí o professor fica nesse tiroteio, fica nesse meio aí, ó. Tentando fazer as pazes, tentando diminuir esse impacto. E isso também pesa nas costas do professor. Do professor. Já então, não bastasse, né, a parte educacional ali, né, da formação, ainda tem essa, né? Eu falo que todo professor deveria fazer psicologia. Todo professor. Deveria acho ser formação básica. Né? Eu acho que ajudaria bastante, né? Deveria, eu acho que nós conseguiríamos sanar ou diminuir os impactos no professor mesmo, da conduta dele, do trabalho dele, em relação a ele mesmo, porque nós nos cobramos muito. E outra coisa, se não quiser fazer psicologia, então busque uma terapia, porque vai ajudar também, né? Porque esse terapeuta que vai conduzir vai conseguir orientar, minimizar os efeitos, né? É que hoje a terapia ainda é um campo minado, né? Ali nem todos conseguem arcar com o valor de um terapeuta, né? A gente sabe que financeiramente o salário do professor hoje, para ele tirar 4 sessões de terapia, é no mínimo R$580. No mínimo. Né? Então, assim, eu acho que devia ter o Vale Psicologia, né? Boa, o Vale Terapia. Vale terapia. Hashtag Vale Terapia para professor. Para professor. Pra professor. Então, mas é isso que eu tô te falando, Cris. Eu acho que é assim, ó. A mulher, quando ela ganha neném, ela tem que buscar uma rede de apoio. Porque ela está num momento ali que ela precisa de cuidado. Porque ela está dedicando tempo a uma criança. Então, ela precisa, de repente, da mãe, de repente, da cunhada, de repente, de alguém, da sogra, né? De repente, de alguém ali próximo que possa ajudar ela. Sei lá, de repente, lavar uma louça, passar um pano na casa, passar uma roupa. Agora, e o professor? Quando o professor tem esses problemas psicológicos, emocionais, crise de ansiedade, deveria ter esse respaldo do sistema. A rede tem. Ele oferece, né? No caso da minha rede é o NAS, ele oferece, tem lá um grupo que te auxilia a encontrar atividades que possam diminuir isso em você. Então, eles fazem esse acompanhamento. Terapia? Não tem vale terapia. Não deveria? Você paga, eles te indicam um profissional, mas você que paga. Mas deveria, né? Entendeu? Não deveria. É que nem numa empresa, você vai trabalhar numa multinacional, eu lembro, quando eu trabalhei em várias multinacionais, é que nem a empresa, ela paga metade da sua faculdade. Exatamente. Ela paga o seu inglês, porque ela entende que ela está investindo em você e você vai agregar muito para a empresa. Na educação,
Até Por a quê? licença para você fazer o mestrado, você tem que ralar muito para conseguir. Muito. Você tem que entrar com pedido judicial para você conseguir se afastar para fazer um curso que é tão importante, que é o mestrado e o Aí, ó. doutorado. Porque acho que não tem essa Não tem valorização de professores. É. Gente, se você tem um mestrando na sua rede, você devia dar graças a Deus que esse professor foi para frente. Eu acho, Cris, na minha visão limitada, eu acho que esse sistema, ele tá como que é, se desmoronando. Fechando. Por quê? Porque graças à tecnologia, tá vindo muitos professores autônomos, né? É, Eles estão muito. construindo, é que nem eu tô fazendo um MBA de negócios. Online. Fora de faculdade, exato, online. É. E com professores incríveis. Mas aí você Entende? me responde. Para você chegar a isso, você precisou do antes. Alguém que te ensinasse que estudar é importante. Essa autonomia que você foi criando aos poucos, porque você tem uma referência. Que seja os professores, na mas verdade, você teve. não, na verdade, Cris, eu não tinha essa visão assim da importância de estudar. Quando eu fiz a faculdade Quando de Direito, criança, né? Não, quando eu fiz a minha faculdade de Direito, eu não fiz a faculdade achando, valorizando a importância do estudo. Eu fiz a faculdade com a mentalidade: eu vou arrumar um emprego. Do dinheiro, eu preciso ter um diploma para conseguir um bom emprego. Mas não porque... Tanto é que eu detestava estudar. Eu detestava. Agora, hoje, vê, E o que você acha que mudou? O que mudou, na verdade, é porque em algumas etapas da minha vida, eu percebi que algumas coisas eu fui gostando mais, eu fui criando mais afinidade, eu fui me descobrindo. E você foi percebendo essa necessidade, Eu fui percebendo essa necessidade e eu fui descobrindo aquilo que eu gosto. Que nem tem gente que fala: ah, você lê tudo? Não. Porque tem coisa que eu não gosto. Não tem vontade. Eu não gosto. É que nem eu ganhei um livro lá que não me interessa. Eu nunca abri nem nada. Talvez não interesse hoje. É, Talvez pode venha ser, a ser. pode na ser, interessar exato. Um dia, né? Eu acho que tudo são fases, né? Mas eu falo assim, hoje eu amo estudar. Porque hoje eu entendi, hoje não, né? De uns Faz 10 anos, tempo. 10 anos para cá, porque eu me formei na faculdade em 2005. Estava com 25 anos quando eu me formei. Então, eu comecei em 2012, foi quando eu entrei nessa imersão de autoconhecimento, que eu comecei a fazer formações na área da, não psicologia, né, mas de desenvolvimento pessoal. Então, em 2012, ali que eu comecei a entender a importância do conhecimento. Eu falei, opa, com esse conhecimento, eu vou um pouco mais longe. Eu alcanço mais coisas, né? Eu alcanço mais coisas, eu conquisto mais coisas. Então, foi a partir em 2012. Então, mas você vê, você entendeu isso já adulta. As crianças não vão entender isso, talvez, lá na idade adulta. Mas ela precisa ter uma referência quando criança. Então, eu não tive, porque eu fui a primeira da família a ter faculdade. É o meu caso E também. a minha família é grande, não é pequena não. Tem a família da minha mãe e do meu pai. É grande. Eu fui a primeira a ter faculdade. Que referência que eu tive ali? Eu não tive referência. Digamos que você foi um acaso do milagre, né? É muita sorte, é isso, muita sorte. Deu sorte. Que entendeu? caminhou por algum, né, para um lugar bacana. Exato. E tem muitas crianças assim. E não né? só para isso, Cris. Eu falo não só para isso da parte educacional, mas assim de casamento, porque imagine uma criança que está num ambiente onde não tem referência de pai, onde não tem referência de mãe, onde não tem referência de disciplina, de regra, de limites. O que vai acontecer com esse Geralmente adulto? vai dar problema, né? Não vai. Geralmente não é uma regra. Você tá aí mas para provar que tem exceções. Geralmente, Mas geralmente. Geralmente. Vamos colocar na maioria, sim. É que assim, não dá para você depositar a confiança de que vai dar tudo certo sem você fazer sua parte. Sim. As famílias e a escola precisam fazer sua parte. Porque já pensou você viver de aposta? Não dá. Deixa aí, a gente vê lá na frente. Não tem como. Não dá. E é a isso mesma que a coisa, gente... É a mesma coisa assim, né? Eu preciso ter um filho porque eu vou chegar na velhice. Então, não pode não fazer. Dá para você não fazer dá para isso. fazer essa aposta. Porque pode ser que dá certo, pode ser que não. Então. Né? A mesma coisa uma criança. Não dá para... Nós, professores, eu acredito que a gente aposte na criança ali no momento que está com a gente, exatamente pensando nisso.
Pode ser que não dê certo, mas eu fiz tudo que eu podia fazer. Sim, Em algum momento ele vai lembrar de mim. esperança, você deposita uma esperança, Muito, né? muito. Você coloca ali a esperança, que nem aquela criança. E é por isso que quando a gente vê que as coisas não estão caminhando como gostaria, porque se tudo, o sistema, a família, todo mundo parasse para ouvir o professor, a educação não tá como tá. Então, lembra que eu te falei da empresa? Não estaria como está. Lembra que eu te falei da empresa? Uma grande multinacional faz o quê? Tem que ouvir. Desce, vai descendo. Pra ouvir. Que nem eu moro num condomínio, né? Você conhece. E eu já falei assim que o presidente ele tem que descer, ele tem que ouvir os moradores, ele tem que ouvir os professores da academia, eles têm que ouvir os funcionários. Só que não, eles não descem, eles não acessam. Porque como que a gente vai melhorar se a gente não desce? Se você não sabe o problema, a raiz, o que está acontecendo. Exato. E esse olhar é legal. Por quê? Porque a gente, quando está lá em cima, está numa bolha. Exatamente. Você está numa bolha. Cada nível ali é uma bolha. Mas isso acontece com o professor. O professor que quer ter um vínculo familiar, quer ter um vínculo com as famílias, precisa descer. Precisa descer. Porque se ele for o único conhecedor, eu sei tudo e eu não desço para entender a vida daquela criança, eu não consigo entender as dores desses pais. Por que pais estão ansiosos? Porque os pais ficam cobrando? Ou porque pais são tão largados? Existe um porquê para cada um. E você precisa fazer esse trabalho. Isso não tem como fugir. Porque o aluno é meu só aqui na escola. Gente, não existe isso. Não existe. O professor que diz para mim que não leva a criança dentro da cabeça, em momento nenhum da sua carreira, eu acho que não é verdade. Você sempre está preocupado com o Joãozinho, com o Carlinho, com a Margarida, com a Catarina, ou porque ela caiu e machucou o joelho, ou porque hoje ela veio com uma roupinha muito maltratada, sujinha. Sempre você vai levar um para casa com uma preocupação diferente. Nós demoramos. Hoje eu já consigo separar. Hoje já. Hoje eu separo até certo horário. Eu sou professora e a partir daquele horário... Então, a partir de quando que aconteceu? 22 anos de carreira? Depois da pandemia. Depois da pandemia? Depois da pandemia. Teve um até a pandemia, eu ainda carregava muito para casa. Sabe carro de professor? Tem até o Diogo Almeida, que ele é um comediante, ele é um barato. Fui num show dele em Poá, que ele tira sarro da vida do professor. E ele ganha dinheiro trabalhando os problemas dos professores. E ele fala que carro de professor devia ser processado, porque você não consegue pegar uma carona, a menos que você entre dentro dos livros. E era assim. Lápis de cor, cartolina, papel cartão, livros, cópia, um monte de coisa. Depois da pandemia, eu entendi que tudo está online. Tudo está online. Hoje a gente nem tira mais cópia. Exato. As coleções de livro hoje são tudo digitais. Você compra, eles te mandam, então você baixa gratuitamente. Exato. Então, eu tive que começar a separar, porque na pandemia eu comia, bebia e vestia educação. Eu fui obrigada a ter esse papel, porque não bastava só o horário de aula. Enquanto eu estava online com meus alunos no Google Meet, tinha trilhões de coisas que estavam deixando de ser feita porque eu estava online. E as outras coisas? O elaborar a aula, o corrigir atividade. Aline, eu cheguei a salvar 3.000 fotos de atividade para correção por mês no meu computador. Meu Deus. Sabe o que é 3.000 fotos? Não, é muita coisa. Todo mês, para você corrigir. O computador não travou, não? Não, tá. Coitadinho, ele era antigo, né? Fora os professores que não tinham computador, que tiveram que fazer isso pelo celular. Né? A minha visão começou a dar problema a partir disso, né? Eu não usava óculos e hoje eu uso porque era muita luz o tempo inteiro. E assim, não dava conta desse tanto de... Você acha que em 4 ou 5 horas de trabalho eu dava conta de corrigir 3.000 atividades por mês? Não. Então, nós passávamos. Foi um momento em que o professor mais ficou doente, mais ficou ansioso, chorava. A gente se confortava, a gente compartilhava as dores. Nós fazíamos grupos, conversavam, uma tentando acalmar a outra. Por quê? Porque o sistema só cobrava. Ele tinha que dar conta de entregar. E nós tínhamos que entregar para o sistema. Então, nós fomos muito massificados pela sociedade, as famílias, o sistema... E esse olhar, depois da pandemia, pouco mudou. Isso que é o mais triste, né? Pouco mudou. Eu sinto que mudou pouco, não foi... Eu esperava mais, sabe? Mas... O que você acha que precisa? Hoje, eu acho que descer do pedestal. Quem está lá em cima tem que descer do pedestal. Porque, assim, quem está lá em cima
esqueceu de como era ser aluno. E muito menos como é ser professor, né? Eu acho que tem que descer mesmo, olhar o professor, parar de olhar o professor como o esquizofrênico, o doente, o estressado. Porque o olhar do professor é assim, falou, qual que é a sua carreira? Eu sou professora. Vixe, coitado, você é professor, mas está afastada, né? Nossa. Você está afastada ou você está trabalhando? Então, nós chegamos numa época em que o professor ele já é ditado como o louco, o estressado. Que isso, gente? Nós somos pessoas como qualquer outra. Nós temos vida como qualquer outra. Mas nós temos uma carreira que poucos têm. O peso do magistério é muito maior do que qualquer pessoa pode imaginar. Então, acho que ao invés de julgar, poderia se estender as mãos. Pro, como eu posso te ajudar? As famílias, inclusive. Pro, como que eu posso ajudar meu filho em casa? Pro, que dica que você me dá? É isso que está faltando. Sabe? Pro, olha, em casa eu estou falando com ele assim, não está funcionando. Você tem uma dica para me dar? E quando receber uma crítica ou qualquer coisa sobre seu filho, não achar que é só com seu filho. Que o professor não gosta do meu filho, é por isso que ele só fala do meu filho. Não tem nada. Dê graças a Deus que ele está olhando para a sua criança. Ele está te indicando o que falta e o que pode ser feito. Porque na hora que o professor não tiver um olhar para o seu filho, aí sim a educação morre. Quando ele não tiver mais esse feeling, esse olhar para sua criança, aí a educação vai ter morrido. E aí talvez a sociedade comece a compreender o que era um educador. Porque até agora ele só quer entender o que é professor. Carreira. Não educador. Nós somos mais que uma carreira. A gente é um ser humano que se importa com o seu pequeno. Isso tem que mudar, Aline. Tem que mudar. A gente nem quer falar de política, mas acaba entrando, né? Estamos aqui para isso, né? O podcast da Fique Bem é isso. É levar acesso, é levar conhecimento, porque a gente acredita que acesso, que informação muda a vida. Muda a vida. Minha vida mudou porque eu acessei profissionais, acessei livros, acessei cursos. E acesso até hoje, né? Acesso até hoje, é infinito, não para. Infinito. Não para. Agora, que muita coisa precisa mudar, precisa. Bastante. Principalmente esse sistema. Porque o sistema é a favor de gente assim, de mediocridade, porque é manada, né? Vamos deixar a sociedade assim. Vamos deixar a sociedade emburrecida. E é triste você trabalhar no sistema em que você percebe isso. É nítido, é muito nítido. E é triste porque você fala... Só que aí, ao mesmo tempo, me dá uma força, sabia? Porque eu falo, é isso que querem? Então, vamos lá, vamos fazer o oposto disso. Mas são poucos, Cris. Eu conheço muitos você. Acabam, né? Acatando, fazendo o basicão. Vou fazer o básico, não vou me dedicar, não vou dar o melhor. E é nisso que eu acredito, de novo, que a família faz a diferença, Aline. Porque quando pega professores comprometidos, que ainda é a maioria, graças a Deus, que quer se comprometer com o ensino do seu filho, ele vai... Gente, nenhum professor sai de casa para chegar na sala de aula e ficar só olhando os alunos se acabando, se matando, jogando aviãozinho, papelzinho, olhando o celular. Nenhum. Por pior que você julgue um professor, nenhum sai da sua casa para fazer isso. Porque é uma perda de tempo ridícula. Ele sai para dar o seu melhor. Sim. E se o seu filho está no meio daquela bagunça e não está deixando isso acontecer, a responsabilidade também é sua. Não é só da escola. É sua, quanto família, de saber o que está acontecendo com o seu filho dentro daquela escola. Eu vejo 3 responsabilidades. Sim. Eu vejo a responsabilidade dos pais. Sim. Né? Eu vejo a responsabilidade dos professores. E eu vejo a responsabilidade do sistema. A lei diz isso, né? A lei diz, responsabilidade da escola, da família e dos pais a educação da criança. Tanto é que quando um desses órgãos não obedecem, a gente tem que recorrer. Por exemplo, a família, a gente recorre ao Conselho Tutelar, ao sistema, a gente recorre ao Ministério Público, ao professor, a gente recorre à Secretaria da Educação, porque os 3, eles precisam se comprometer, eles precisam estar interligados. Exato. Né? E a família, muitas vezes, não entende que é de responsabilidade dela isso.
Aí precisa um trabalho educativo. Educativo. Exaustivo. Também, né? Educativo. Porque não existe um manual. Não tem manual. Não tem manual de pais. Não tem manual de professores. Tem? Não, claro que não. Não tem. Não. Só que assim, ó, que nem você vai se formar, você vai ser médico. Tem ali. Não tem ali o passo a passo? E para pais? Eu não sei, mas... E para pais? Para você se formar, para você ter uma profissão advogado, tem ali. Tem o passo, existe, a passo. Né? Agora, e pais? Também. Não tem. Não tem, mas precisa ser feito. Poderia ter o mínimo, né? Porque cada um vai seguir como acha que deve, mas o mínimo deveria ter. Porque a criança, ela precisa ter referência. Se não tem referência, mas não tem referência, por quê? Porque o pai e a mãe não tiveram referência. E aí, se eles não tiverem, eles vão dar o quê? Nada. Exatamente. Aí é onde entra o poder da terapia. Porque muitos pais precisam buscar isso se eles percebem que eles não conseguem conduzir a criança como precisa. Eles precisam buscar isso. E aí buscar ajuda, né? Exatamente. Você não é um super-herói, você não é uma super-heroína para querer fazer tudo sozinha. Existem profissionais para te aliviar a carga. Para te auxiliar. Né? Para te auxiliar, te mostrar o caminho, te dar mais clareza. Porque às vezes você está perdido. Exatamente. Você não sabe por onde seguir. Aí vai o profissional ali para te guiar. Né? E ter dificuldade está tudo bem. Tá tudo bem errar, ter dificuldades. Mas manter é que é o problema. Porque aí, lá na frente, você vai olhar para trás e falar, podia ter feito alguma coisa e não fiz. Exato. Que é esse olhar que o professor não quer ter. Eu podia ter feito e não fiz. Então, mas aí... E então ele faz. Só que aí carregar isso sozinho fica difícil. Cris, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast, mas vai ficar o convite para você retornar. Com certeza. Para que a gente possa trazer mais acesso, mais informação, mais conhecimento. Pode contar Porque a gente acredita que o conhecimento transforma. Transforma. Muito. Essa é a nossa crença. Que bom. O Fique Bem, ele existe, o Fique Bem Podcast existe, porque a gente acredita nisso. Se a gente não acreditasse nisso, a gente não ia ficar continuando. Porque é trabalhoso. Com certeza. É trabalhoso, porque a gente tem uma agenda, tem todo um planejamento. Que tema que vai trazer, que profissional escolher. Tem todo um trabalho. Né? E eu agradeço o convite, porque, então, nossa, muito bom, gostei muito. E é legal, porque eu aprendi muito aqui, muita coisa eu não sabia. Falei, como que é o mundo do professor? A gente só conhece a parte de fora, mas dentro, nos bastidores. Exatamente. Coisas que você falou aqui que eu nem imaginava. Agora, e outras pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo? Que também não sabiam. Que também não sabiam e agora sabe. E agora pode buscar ajuda, pode ajudar. Professor, me ajuda, estou com essa dificuldade. E o professor, às vezes, pode te orientar. Procura, faz tal coisa, não é verdade? Ele sempre está aberto. Então, a gente vai deixar o convite aqui para você retornar ao podcast. E eu gostaria, Cris, que você deixasse uma mensagem e também... dissesse aonde que as pessoas te encontram. Porque eu sei que você compartilha muitas dicas, né? Principalmente mulheres também, né? Você compartilha. Porque você é mãe, você é professora, né? Você é psicanalista. Então, se você... eu estou te dando aqui o poder de você ter um outdoor na Avenida Paulista. E eu gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem para as pessoas que estão te vendo, te ouvindo. Que frase você deixaria e onde que elas te encontram? Olha, Aline, vou deixar a frase por último, né? As pessoas me encontram geralmente no Instagram, acho que é a forma mais rápida de me encontrar, um direct. Eu tô como Cris Duarte, com T mudo, psicanalista. Lá você me encontra, se tiver alguma dúvida sobre educação, desenvolvimento pessoal, né? Acho que é a forma mais rápida e prática. Em relação à sociedade, gente, para mim... Com 22 anos de magistério, logo eu aposento, né? Você tem noção disso? Daqui a pouco eu estou aposentando. Não tenho idade ainda, mas vou ter o tempo, né? É preciso ter esse olhar. O olhar em relação à educação. O que é educação para você, em primeiro lugar? Então, primeiro se pergunte, você que já foi aluno um dia, o que é educação e o que mudou na sua vida por ter tido essa educação ou por não ter tido? E depois se pergunte qual é a educação que você quer reproduzir para o seu filho. É a mesma que você teve ou é melhor? Porque se for melhor, você precisa começar a praticar agora com ele a autodisciplina, o carinho por aprender, a afetividade com seu professor,
com a escola, o vínculo, e você precisa estar presente na vida dessa criança. Quando a gente fala em presença, não é só a presença física, é a emocional. Um pai pode trabalhar muito, uma mãe pode trabalhar muito. Mas se esse pai chega cansado e ainda assim sequer abre o livro, o caderno dessa criança, só para olhar, essa criança sabe, eu tenho importância. Então, para mim, a sociedade hoje precisa abrir os olhos para que essa educação dessa criança comece em casa, se aprimore na escola e avance no futuro de cada um. Eu espero que a sociedade abra esses olhos, porque só as famílias podem defendê-los daqui para frente. É isso, Aline. Uau. Forte, né? É, muito forte. Obrigada, Cris, por que transbordar agradeço. tanto aí, compartilhar sua experiência como educadora, como professora, Obrigada. como psicanalista, como mãe também, mãe. né? Professora e mãe também, né? Obrigada por transbordar e a gente te espera aí nos próximos podcasts. Obrigada, gratidão. Tchau, gente. Tchau, Até o tchau. próximo podcast.